Então fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, mas antes eu peço para que você se inscreve no canal, é de graça. Olha o botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Lado esquerdo do seu telefone, clicou no botão, tá inscrito, ponto, não paga nada. Deixa o like também, é muito importante o seu like, e acione o sino das notificações. Bom, pessoal, eu quero, antes de... eu vou direto às notícias, no final eu vou deixar uma colocação importante, não pule sequer uma parte do vídeo. Quando eu trouxe aqui, na verdade, vamos partir ali do início, quando o Zé Colmeia disse que o Vasco tem uma cereja do bolo, tem uma contratação muito bem encaminhada, o Flamengo tentou contratar esse jogador que o Vasco já contratou, e não conseguiu êxito na contratação. E o Vasco foi lá, bateu o pau na mesa e fechou a contratação. Bom, eu comecei a lançar uma brincadeira e tal, tentando apurar quem o Flamengo... Sou amigo de colegas que têm canais grandes do Flamengo, né, que trabalham como jornalistas também, né, eu tenho esses amigos, então, é muito fácil para mim, né. Algumas pessoas não têm, até não podem ter, né, porque não podem ter esse tipo de amizade, porque eu sou Vasco mesmo. Isso não te impede de ter, como você tem aí também, outros amigos pessoais e tal. Almoçar com uma pessoa ali, outra aqui e tal, eu começar a apurar umas situações. E daí, apurando e vendo, o Flamengo tentou o Di Maria, o Flamengo tentou... O Isco foi oferecido ao Flamengo, não foi que o Flamengo tentou o Isco, não teve uma tentativa do Flamengo. Foi oferecido, então. O Alan, questão do Alan, que eu falei há pouco, sobre um colega e tal... Falei, cara, que babaquice. Uma pessoa, quando a gente tá pensando grande, quando o Zé Colmeia dá uma informação importante, como a gente fica ali, vamos associar, vamos tentar, vamos, né? Não, a pessoa fica tentando ainda diminuir, falando que o Alan não seria uma boa. Boa quem? Quem é uma boa pro Vasco hoje, gente? O Escudeiro, presente de Natal? O Bruno César? Como é que é o nome daquele outro feiticeiro que chegou no Vasco? Morato, que o Vasco esperou um mês. Esses são bons jogadores? Pelo amor de Deus. O Alan tem muito futebol para jogar. Foi muito bem no Napoli. Chegou a ser um dos jogadores mais caros do mundo. Foi convocado para a Copa América pelo Tite. E hoje só tem 32 anos. É uma oportunidade de mercado para o Vasco, sim. Iria agregar para o Vasco. Esse jogador agregaria muito, na minha opinião, nesse processo que o Vasco vai fazendo, né? O planejamento dentro das contratações. Então, eu acho que esses papagaios piratas, primeiro que a gente não tem que ficar dando voz para eles, mencionando nome, coisa tal. Mas tem que continuar com o nosso pensamento de grandeza. Agora eu vou dar no meio desse bate-papo entre a gente aqui, notícias que Orelhano, tudo certo, Jair, tudo certo com o Vasco, o Manuel Capasso, zagueiro, tudo praticamente certo, e tem que continuar nessa pegada. Tem que continuar com esse espírito de, primeiro, um planejamento em cima de tô planejando aqui para acertar ali, vai ficar legal. O time tá ficando forte? Tá. Eduardo, como é que estaria o time do Vasco hoje? Vamos ver como é que tá o time do Vasco. Né? E assim, na minha opinião, são excelentes contratações, o Vasco está planejando muito bem. A Vasco TV, enfim, a galera tá dando destaque pro Puma Rodrigues, lateral direito, que chegou fisicamente voando, fazendo excelentes treinamentos. O zagueiro Léo, que o São Paulo está se lamentando até hoje. Ontem estava vendo a programação, Denilson lá e tal, na Band, né? E assim, reclamando muito, porque o São Paulo perdeu seus principais jogadores e o Léo era um deles, que o Rogério Ceni ficou revoltado. Então, o Vasco está montando um time muito forte, sim. Não adianta os do contra tentar diminuir o que o Vasco vem fazendo. Qual foi a última vez que nós, torcedores, você, torcedor vascaíno, você, torcedora vascaína, viu um Vasco tão forte assim? Peraí, o Vasco gastou 90 milhões até o momento para comprar esses jogadores.
Em que momento você viu? Lembra a última vez que o Vasco fez isso? Ah, lá em 2011. 2011 o Vasco foi pegando ali um jogador, pô, repatriando, tipo o caso do Juninho Pernambucano, que quis voltar ao clube, caso do Felipe, que quis voltar ao clube, Carlos Alberto. O Vasco não gastou, né? Ali o Alexandro, enfim, entre outros jogadores, Éder Luiz, todos esses jogadores, o Vasco não teve custo, fora os meninos que subiram lá atrás, né? Fagner veio da Alemanha, que, enfim, o Alan subiu da base do Vasco, é cria do Vasco, esse Alan que a gente está falando hoje aqui. O Romo, cria da base do Vasco. O Dedé, que veio lá do Volta Redonda, não estava bem, quebrou o Carlos Alberto, depois arrebentou. Era assim que funcionava o Vasco. O Vasco contratou lá atrás, então na época, o Anderson Martins, que também não teve, do Vitória da Bahia, foi muito bem no Vitória. Eu lembro que um ano antes ele fez um campeonato muito bom. Depois o Vasco contratou. Fernando Praz veio de fora também para a Série B. Então o Vasco foi montando o time dessa maneira. E hoje o Vasco muda essa situação. O Vasco passa a atacar o mercado. O que é atacar o mercado? É comprar jogadores. Hoje o time do Vasco, praticamente todo novo, né? Ivan, Puma, Léo, Capasso ou Robson, Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes, Nenê ou Alex Teixeira, Egnaldo ou Figueiredo, Orelano, Pedro Raul. Entre outros jogadores. Ah, Eduardo, mas e o meio-campo? O Vasco está negociando, vai trazer esse meio-campo. Aí você traz um Alan, você traz outros jogadores. Gente, eu acho incrível os críticos, cara. O Vasco pode montar a seleção do mundo, que a pessoa vai estar ali. Não concordo. É uma dorzinha de cotovelo que eu não sei de onde que sai. E tomara a Deus, eu vou deixar muito claro aqui, que a politicagem, porque é ano político, cabe ressaltar isso aqui, é ano político. Tomara que esses feiticeiros não influenciem no cotidiano do Vasco. Porque se tem uma coisa que me enche de raiva, que me deixa bolado da vida, é essa politicagem que o Vasco vive. O Vasco não tem paz. E o momento que é para ter a tal paz, fica essas mundiças fazendo gracinha. Então, não custa nada apoiar, cara. Não custa nada falar, não, hoje eu vou apoiar, hoje eu vou acreditar, a partir de agora vai ser assim. Eu vi a torcida do Vasco, agora, falou, no ano passado nós carregamos o Vasco nas costas. Esse ano não vai ser diferente. Pode vir uma seleção para o Vasco. Nós vamos apoiar. A torcida do Vasco cantando isso dentro de São Januário já. É um ano que a torcida vai abraçar de novo. E a torcida não vai abandonar o Vasco. Daí fica um feiticeiro lá não sei da onde, outro lá não sei da onde, falando gracinha na internet, meu Deus. Chega, para que tá feio. Passa a viver o cotidiano do clube. Eu não sei que tanta dor de cotovelo é essa que eu... Gente, é coisa de doido. É coisa de maluco. Sabe? Sabe, eu não acredito que sejam Vasco. Eu, Eduardo, não acredito que sejam torcedores do Vasco. Não adianta. Pra mim, já, podem pular o muro, porque não vai fazer falta aqui dentro no nosso dia a dia. Não vai fazer falta. Porque não apoia, porque não ajuda, porque não, sei lá. Se é todo mundo Vasco, vamos se unir. É assim que eu, Eduardo, penso. Pô, é coisa de doido. Coisa de maluco, gente. Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto com alguns assuntos importantes. Mais uma vez eu peço, se inscreve aí. Olha o botão inscrito, inscreva-se aí embaixo. Sábado tem jogo ao vivo, direto de São Januário. Terça tem Florida Cup, vamos transmitir também. Se inscreve, é muito importante. E aproveita para compartilhar também os nossos conteúdos diários aqui do canal Vasco Connection. Somos vascaínos, não interessa. Ah, Eduardo, mas erra aqui, acerta ali. Nós somos Vasco. Tá? Isso aí, disso eu não abro mão e ponto. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.